Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Essa semana inteira nós vamos falar sobre a volta de Jesus e o tema dessa semana é não tire os olhos dos sinais. Fica ligado, de olho aberto nos sinais, porque muita coisa está acontecendo que revela claramente a volta de Jesus. E eu quero tomar o teu braço, tomar a tua mão e te levar a uma jornada essa semana sobre esse tema, a volta de Jesus. O texto que nós vamos usar durante toda a semana é Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 44. Eu quero te pedir que durante essa semana você leia esses textos e releia, estude para que você seja cheio dessa palavra, beleza? Em especial, tem um versículo que pode ser o versículo chave, o versículo principal de todos esses versículos que eu estou te pedindo para ler, do versículo 36 ao 44, que é o versículo 42, que diz assim: portanto, vigiem, estejam atentos, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Será uma grande surpresa a volta de Jesus para muitas pessoas, mas para aqueles que estão orando, vigiando, atentos aos sinais, isso não vai ser tão surpresa, porque nós estamos o tempo todo, quem está vigilante está o tempo todo preparado. Então já quero começar te dizendo isso. Aquele que está vigilante, aquele que está sempre de olho aberto para os sinais, está prestando atenção o tempo inteiro, esse está preparado todo o tempo. Sabe quando você descobre, caramba, nossa família vai viajar, a gente já sabe o dia, já sabe a hora que vai viajar, e a gente fica se arrumando para que quando aquele dia vai chegar, a gente já bota a mala. Meus filhos às vezes arrumam a mala 15, 20, 30 dias antes, já começa a colocar coisas na mala de tanta empolgação, porque sabe que vai ter uma viagem. Às vezes eles sabem o dia e a hora, e às vezes eles não sabem, a gente só diz assim, olha, mês que vem nós vamos viajar. Eles não sabem exatamente que dia e que hora, mas eles já se preparam porque estão empolgados para este dia. Então você, como cristão, precisa vigiar, precisa estar atento, precisa olhar para os sinais te indicam pistas. Como um bom detetive, como um bom discípulo inteligente que você é, você olha para as pistas, para os sinais e você já começa a perceber que Jesus está voltando. Você não sabe o dia nem a hora, mas você está preparado para que Ele volte e te busque e que você possa viver na eternidade com Ele. E eu já vou te pedindo aí nesse meio tempo, antes de começar o episódio de hoje, curta, compartilhe, deixe teu comentário. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais famílias e amigos possam experimentar do entendimento da volta de Jesus. E bora que bora, porque o tema hoje é o mundo de ponta cabeça. O mundo tá assim, ó, de ponta cabeça, cabeça virada. O mundo já não está mais entendendo o que está acontecendo, mas nós que servimos ao Senhor, nós que caminhamos com Cristo, nós que lemos a palavra, você que está lendo essa semana e vai ler essa semana, Mateus 24, de 36 a 44, você vai entender que existem pistas. Deus não está nos deixando completamente sem saber de nada. Ele vai nos dando sinais, pistas, indicadores, algumas partes no meio da história vão nos dando clareza e entendimento de que Ele está voltando, amém? O texto de hoje está em Mateus capítulo 24, versículo 6, na versão NVT, nova versão transformadora, que você sabe que eu gosto muito. Ela diz assim, ó, vocês ouviram a respeito de guerras e notícias de guerras. Tenham cuidado e não se assustem, pois é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, olha só, aqui está dizendo, ó, vocês ouviram a respeito de guerras, ou seja, nós ouvimos a respeito de guerras que estão acontecendo ou já aconteceram, e notícias de guerra, guerras que já estão começando a aparentar que vão acontecer. Mas o texto continua dizendo, tenham cuidado e não se assustem, só tenham cuidado. Fiquem atentos, observem os sinais, observem as pistas, observem os pontos da história que estão lembrando a você sobre aquilo que eu já te falei, que eu vou voltar para te buscar.
Pois é necessário que isso aconteça. Tudo isso vai acontecer e está acontecendo porque o Senhor quer nos dar pistas e sinais de que Ele está voltando, de que a palavra dele se cumpre na nossa vida, quando Ele disse que ia voltar para nos buscar e nos levar a morar com Cristo eternamente em segurança, guardados. E o texto continua dizendo, mas ainda não é o fim. Apesar das guerras, apesar das notícias de guerra, apesar de todas as coisas que muitas vezes querem nos assustar, nos apavorar, nos deixar preocupados, nós precisamos saber que o Senhor já nos notificou, já nos avisou que isso ia acontecer. Não se apavore, não se assuste. A palavra de Deus diz, esteja tranquilo, mas esteja atento aos sinais, porque cada sinal, cada pista que acontecer ao longo de toda a jornada nossa nessa terra, está nos dizendo que Jesus está voltando, que aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir, que aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer, que Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras que Ele liberou sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer nessa manhã, e eu quero que você fique muito atento sobre isso. Apesar de todo esse movimento que está acontecendo no mundo, políticas, guerras, problemas financeiros, dificuldades em todos os segmentos, agricultura, no meio, dentro das empresas, no financeiro, no econômico, tudo isso que está acontecendo, guerras, rumores de guerras, notícias de guerras, pressões para guerras acontecerem, guerras que acontecem com armas, guerras que acontecem na economia, tanta coisa acontecendo que você deve estar ouvindo por aí. Fique em paz, porque isso são sinais de que Jesus está voltando. O teu Redentor, aquele que morreu na cruz por você, vai voltar para te buscar. Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas na tua vida. Então descanse no Senhor, mas esteja atento aos sinais, e cada sinal que você identificar, Ele vai revelar que Jesus está voltando. Então a mensagem de hoje é: fique atento aos sinais, não tire os olhos dos sinais, fica olhando para os sinais, porque Jesus está falando e Ele vai voltar para te buscar. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Um beijo grande para você, te vejo amanhã. Tchau, tchau!